Vamos lá, alunos, parte 2 aqui da aula específica final aí para a prova N2. Trabalhar agora com a prisão em flagrante, aspectos de prisão preventiva, artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, e a prisão temporária da Lei 7960 de 89, tá? Lei 7960 de 89. Primeiro, a prisão preventiva. Bom, quando eu verifico a prisão preventiva? Inicialmente, eu tenho que dizer para os senhores que a prisão preventiva, a gente verifica a prisão preventiva também como uma conclusão do ato processual de prisão em flagrante. Como assim, professor? Hoje em dia, no Código de Processo Penal, quando alguém é preso em flagrante, a prisão em flagrante não dura mais que 24 horas. Que é nesse período que o juiz, provavelmente na audiência de custódia, ele vai decidir pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, se assim o juiz entender que aquele que foi preso em flagrante preenche os requisitos do artigo 312 da prisão preventiva, tá? Então, a primeira ideia é que eu verifico a prisão preventiva como uma conclusão do ato processual da prisão em flagrante, desde que preenchidos os requisitos legais para preventivo. Então, hoje em dia, quando o cara é preso em flagrante, ele não fica preso indefinitivamente até conseguir uma liberdade provisória, um habeas corpus, preso em flagrante. Não há mais esse flagrante extenso. O flagrante dura 24 horas. Nesse período das 24 horas, o juiz, assim que receber o preso na audiência de custódia, ele vai decidir, deixa eu ver se a prisão é legal. Se ela não for legal, eu vou relaxar essa prisão, vou pôr o cara em liberdade, vou aguardar em liberdade. Será que precisa mesmo de prender esse cidadão? Será que eu não posso colocar medidas cautelares diversas da prisão, lá do artigo 319? Vou submeter ele ao uso de tornozeleira eletrônica. O juiz pode fazer isso na audiência de custódia. Tá? Verificar essas situações. E se o juiz verificar que é caso mesmo de manutenção do flagrante, né, que o cara tem que ficar preso, o cara não continua preso em flagrante. O juiz, nesse momento, ele converte a prisão em flagrante em preventivo e o cara segue preso. Tá bom? Outra ideia da prisão preventiva, que é a ideia regular, é a regra. Prisão preventiva é aquela que ocorre por ordem do juiz de direito durante a persecução penal. Então, a persecução penal ela é composta pela etapa inicial de inquérito administrativo. Posteriormente, com o recebimento da inicial acusatória, eu tenho a fase da ação penal. Então, a prisão preventiva pode ocorrer tanto no inquérito, por ordem do juiz, quanto na fase da ação penal. Então, alguém é objeto de investigação na etapa de inquérito policial e está aguardando em liberdade no inquérito. O delegado de polícia percebe alguma urgência e representa ao juiz de direito pela prisão. O juiz pode decretar a prisão preventiva na fase de inquérito? O cara estava aguardando em liberdade. Não teve flagrante? Pode. Desde que preenchidos os requisitos dessa prisão preventiva do artigo 312. Tá? Então, a prisão preventiva ela ocorre durante a persecução penal, seja no inquérito, seja na fase da ação penal, em situações que eu não tenho flagrante. Então, o cara estava aguardando a sua investigação ou estava aguardando o seu processo penal em liberdade, surgiu um fato novo ou uma urgência nova na ideia da prisão preventiva e o juiz decreta a prisão preventiva. A prisão preventiva é decretada por ordem judicial. Primeira ideia, então, que eu trago aqui da prisão preventiva. Pode ser decretada por ordem do juiz, tanto no inquérito quanto na ação penal. Quem que pode pedir a prisão preventiva em sede de inquérito policial? O delegado de polícia. Nada impede que o assistente da acusação também o faça. E o promotor de justiça pode pedir em sede de inquérito policial a prisão preventiva de alguém. Tá? Pode o juiz de direito, sozinho, sem ninguém pedir, ou seja, de ofício, decretar a prisão preventiva de alguém que estava aguardando em liberdade na fase de inquérito, ou seja, o delegado não representou, o promotor não requisitou,
nem o assistente da acusação pediu. Aí pode o juiz, de ofício, lá na fase de inquérito, decretar a prisão preventiva de alguém? Não pode. Isso é violar o sistema acusatório. Tá? O juiz vai poder decretar de ofício a prisão preventiva só quando a denúncia já foi recebida. Inclusive, na decisão que recebe a denúncia, pode o juiz de ofício decretar a prisão preventiva. Ele recebe a denúncia e decreta a prisão preventiva se ele quiser. Ou recebe a denúncia, manda citar para apresentar a resposta à acusação e no curso da ação penal, em algum momento, o juiz de ofício decreta a preventiva. Tá? Essa é a ideia da prisão preventiva. Então, momento de decretação, durante toda a persecução penal. Na fase de inquérito, quem pode pedir a prisão preventiva é o delegado, o promotor, eventualmente o assistente de acusação, nada impede. O juiz não pode decretar de ofício a prisão preventiva na fase do inquérito policial. Depois, com a denúncia recebida na fase da ação penal, quem pode pedir a prisão preventiva? O assistente da acusação, o promotor de justiça e, eventualmente, o juiz, se for o caso, pode decretar a prisão preventiva de ofício. Tá? Pressuposta prisão preventiva. Quando que ela poderá ser decretada, né? O que tem que haver? Tem que haver uma justa causa para a prisão. Existência do crime e indícios suficientes de autoria. O que a gente chama de justa causa para aquela prisão. As hipóteses do artigo 312 que autorizam a decretação da prisão preventiva. 4. Garantia da ordem pública. Garantia da ordem econômica. Então, o juiz, tanto na garantia da ordem pública, como garantia da ordem econômica, como por conveniência da instrução criminal, como para assegurar a aplicação da lei penal. Em todas essas hipóteses, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Pergunta do aluno, o juiz precisa de preencher as 4 hipóteses para decretar a prisão preventiva de alguém? Não, basta uma. Desde que ele fundamente sempre a sua decisão, tá? Não são 4 requisitos cumulativos, hein? Cuidado com a prova. Pode ser um deles, ou os 4. Desde que, repito, o juiz fundamente a sua decisão. Tá? E há mais uma hipótese, além do artigo 312, que é quando o juiz decreta, no artigo 319, medidas cautelares diversas da prisão, e uma vez implementadas essas medidas, aquele que foi submetido àquelas medidas, ele descumpre as medidas. Então, no contexto da violência doméstica familiar, o juiz fixa um raio de afastamento para aquele agressor. Ele já foi avisado que não pode se aproximar. Ele se aproxima, se esse fato for comunicado ao juiz, decretação de prisão preventiva. Uso de tornozeleira eletrônica. O cara está de tornozeleira eletrônica, extrapola o raio de circulação dele, destrói a tornozeleira eletrônica, prisão preventiva. Tá? Infrações que não cabem em prisão em flagrante. Crimes com penas inferiores a 4 anos, né? Então só vai caber prisão em flagrante para crimes cuja máxima seja superior a 4 anos, 4 anos e um dia, por exemplo, não tem pena assim, mas é superior a 4 anos. Exemplo que a gente traz para a prova aqui é o crime de furto, que a pena máxima é 4 anos, furto simples. Quando o cara é surpreendido em flagrante delito pelo crime de furto, num primeiro momento, numa análise inicial, o que você praticou? Furto. Furto simples já praticou esse furto alguma vez? Não. Então não vai ser ratificada a voz de prisão em flagrante. O cara é posto na rua. Tá? Por quê? Porque a máxima do crime de furto é igual a 4 anos. E é proibido. É permitido, melhor dizendo. Vamos fazer uma análise positiva. É permitida a prisão preventiva só para as infrações penais cuja máxima é maior que 4 anos. Tá? Se o cara pratica um furto simples, mas ele é reincidente, por exemplo, em calúnia, um crime menor, cuja máxima é de 2 anos, tá? Imagine que numa situação hipotética ele foi condenado a 2 anos na máxima da calúnia, transitou em julgado, então ele é reincidente, porque já praticou um crime de calúnia. Posteriormente ele vem e pratica um furto simples.
Praticou o furto simples em flagrante delito, esse flagrante vai ser ratificado e convertido em prisão preventiva pelo juiz, se for necessário? Vai. Por quê? Porque ele é reincidente. Então, a reincidência para efeito de imposição de prisão preventiva não precisa de ser num crime pretérito com pena máxima superior a 4 anos. Eu posso ser reincidente num crime pretérito, desde que efetivamente reincidente, num crime com pena máxima inferior a 4 anos, tá? Então, o reincidente, aquele que já é reincidente em crime doloso, por favor, hein? Sempre em crime doloso, ele pratica um crime simples depois, pode ser um crime com pena inferior a 4 anos, o flagrante vai ser confirmado. Por quê? Porque ele é reincidente, só isso, tá? Reincidente sempre em crime doloso. Crime culposo não tem sentido isso, tá? Crime doloso. Nos casos de violência doméstica e familiar, não interessa qual que é o crime, o cara pode ter praticado uma lesão corporal simples e uma ameaça, por exemplo, que pode ser decretada a prisão preventiva, se o juiz verificar a necessidade. Então, no contexto da violência doméstica, tá? No contexto de violência contra criança, adolescente, violência contra criança e adolescente, não interessa a pena máxima fixada. Foi violentada a criança ou adolescente, né, até 17 anos, 11 meses, 23 horas, ele é adolescente, foi praticado um crime contra ele, não interessa a pena máxima fixada por delito. Vai ser autorizada a prisão preventiva, tá? Idoso, crime praticado contra o idoso, não interessa qual que é o crime praticado. Se for necessário preventiva, ela vai ocorrer. Enfermo também, tá? Se for necessária a preventiva, não interessa qual a máxima fixada para o crime, vai ser possível a preventiva. Deficiente físico também, tá bom? A lei traz a menção aqui, toda vez que houver dúvida quanto à identificação civil de uma pessoa, é possível a prisão preventiva, tá? Dúvida quanto à identificação civil de uma pessoa, é possível a prisão preventiva. Beleza? Prazo da prisão preventiva. Tem um prazo máximo da prisão preventiva? Não tem. A prisão preventiva ela vai durar enquanto for necessária. Enquanto for necessária, frente aos seus principais requisitos, 4 requisitos. Garantia da ordem pública, precisa ainda. Garantia da ordem econômica, da instrução processual penal, conveniência da investigação. Precisa do cara preso, o juiz verificou isso, vai fundamentar a sua decisão e manter a prisão enquanto ela for necessária. Podem aparecer pedidos de revogação de prisão preventiva, habeas corpus, se o juiz ou se os juízes nos tribunais, no âmbito dos habeas corpus, por exemplo, ou recurso ordinário em habeas corpus, entenderem pela manutenção da preventiva, ela vai durar o tempo que for necessário, tá? O tempo que for necessário. Em casos graves, vai durar muito tempo, tá? É lógico que depois, numa eventual condenação definitiva, certamente o cara está preso há muito tempo, é porque o crime que ele praticou é muito grave. E ele vai fazer jus ao que a gente chama de detração, que é o desconto na execução penal do que ele está preso provisoriamente com o que efetivamente foi condenado. Certamente teremos esse cálculo, tá? Temos que ter. Recurso da prisão preventiva. Vamos trabalhar as hipóteses de recurso. Aqui é uma análise fascista do Código de Processo Penal, tá? Uma ideia fascista. Por que uma ideia fascista? Que é uma ideia pró-acusação só. Quando o promotor pede a preventiva para o juiz e o juiz nega, existe um recurso próprio para ele lá no artigo 581, recurso sentido estrito. Então, ao promotor, ao titular da ação penal, pede a prisão preventiva, o juiz nega, tem recurso expresso previsto para ele, recurso sentido estrito. Quando a prisão preventiva ela é revogada pelo juiz de direito, então existe a prisão preventiva, eu consigo a liberdade provisória, apresento um pedido de liberdade provisória, o juiz revoga a preventiva. Da decisão que revoga a preventiva, também cabe recurso sentido estrito, artigo 581, inciso 1, segundo ou primeiro aí do 581. Então, é recurso pró-acusação, uma modalidade de recurso típica. Agora, se eu sou advogado de defesa,
e é decretada a prisão preventiva do meu cliente, eu não tenho recurso dessa decisão. É uma decisão irrecorrível. Não há recurso previsto no Código de Processo Penal. Ah, professor, mas você pode apresentar habeas corpus. Habeas corpus a gente já sabe que não é um recurso. É uma ação impugnativa, autônoma, constitucional. Né? Uma ação impugnativa, autônoma, constitucional. Tá bom? Não é recurso. Beleza? Então fica essa ideia aí da prisão preventiva. Prisão temporária. Uma lei pequenininha, muito simples, mas que a gente tem que ficar atento. Primeira ideia aqui de cabimento da prisão temporária. Qual que é a ideia da prisão temporária? O cara é preso. O cara, quando é preso na prisão temporária, o investigado, quando ele é preso na prisão temporária, ele já sabe o dia que ele vai ser preso, né? Está sendo preso. Ele sabe o dia que ele vai sair. Ele já tem data para sair. Tá? Isso quando a gente admite a discussão só sobre a temporária. A prisão é temporária exclusivamente? Então o cara já sabe o dia que ele vai sair. Tá bom? Então como que se dá a prisão temporária? Qual o prazo da prisão temporária? O nome já diz, prisão temporária. Então a lei fala que o prazo da prisão temporária é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, para crimes comuns, tá? O que é crime comum mesmo? Todos os crimes que não hediondos e equiparados. Então, prazo da temporária, 5 dias. Pode prorrogar? Pode. O pedido de prorrogação tem que ser feito dentro da vigência dos 5 dias. E uma vez autorizado pelo juiz, vai ser prorrogado por mais 5 dias, que não serão prorrogados de novo. Então o cara vai ficar preso, 5 prorrogado mais 5. O professor, pode correr o risco dele continuar preso? Pode, em uma única hipótese. Se o delegado achar necessário, representar o juiz dentro do prazo dos últimos 5 dias, por exemplo, por uma prisão preventiva. E o juiz decidir nesse prazo. Porque se o juiz decidir no 11º dia, a decisão dele foi posterior. Então, o cidadão tem que ser posto em liberdade imediatamente, tá? A decisão pela prisão preventiva, se for necessária, tem que ocorrer dentro do prazo da prisão temporária, tá bom? Mas pela prisão temporária em si, ele tem dia para sair, tá? Nos crimes hediondos, a prisão temporária é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias na lei de crimes hediondos, tá bom? Cabimento da prisão temporária. A prisão temporária ela só cabe na fase do inquérito policial. E o juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. Tem que ser mediante provocação da autoridade policial ou do Ministério Público. Eventualmente, a gente admite aqui uma situação hipotética, o assistente de acusação. Então, cabe prisão temporária só na fase de inquérito, nunca de ofício pelo juiz, tá? Não tem prisão temporária na fase da ação penal, não. É uma prisão de uso exclusivo das forças policiais. Tá duvidoso falar aqui que o assistente de acusação teria interesse numa prisão temporária. Forçoso, né? Até pelos requisitos que têm que ser preenchidos nela, tá? Então é duvidoso falar que o assistente de acusação teria legitimidade. É o policial. Ou o Ministério Público pode pedir a prisão temporária também, tá? Quais são os requisitos? 3 requisitos. Quando a prisão temporária for imprescindível para o sucesso do inquérito policial, normalmente o delegado de polícia, quando pede a prisão temporária, ele pede também mandado de busca e apreensão de bens, coisas, pertences da residência do cidadão. Então o cara é preso temporariamente por 5 dias, enquanto isso a polícia vai lá e faz a limpa na casa dele. Computadores, né, uma série de coisas. E isso vai ser material de investigação pela polícia. Tá? Então a ideia é essa. Quando for imprescindível para a investigação de inquérito policial. Primeira ideia. Primeiro requisito. Segundo requisito, quando houver dúvida com relação à residência ou à identificação civil daqueles investigados em inquérito policial. Também cabe temporário. E o último requisito, para determinados crimes específicos. É um rol semelhante aí ao rol da Lei de Crimes Hediondos, com diferenças, é claro, mas que indica que não é a prisão temporária não cabe para qualquer crime, só para crimes graves, elencados no inciso 3º ali, do rol da Lei 7960 de 89. Então, só para alguns crimes. São 3 requisitos, então. Pergunta que fica aqui. O delegado de polícia, quando ele representa pela prisão temporária, ele tem que preencher os 3 requisitos legais para o juiz dar para ele a prisão temporária? O delegado de polícia, o promotor de justiça, ele tem que preencher simultaneamente os 3 requisitos, quando for imprescindível, para demonstrar que é imprescindível para o inquérito,
que há dúvida quanto à residência e identificação civil e que há prática dos crimes elencados no rol da lei. Preciso dos 3? Não, não preciso demonstrar os 3. Preciso demonstrar 2 requisitos dos 3. O terceiro inciso, ou seja, o rol específico de crimes que cabe prisão temporária, tem que ser sempre demonstrado. Então, ele é um requisito obrigatório, o inciso terceiro da lei. O rol de crimes. Esse requisito, ele tem que estar sempre demonstrado pelo delegado de polícia. Ao passo que os outros 2, inciso primeiro e inciso segundo, podem ser alternados. Podem ser os 3 ou podem ser alternados. Ou um, demonstrar que é imprescindível para as investigações, ou o segundo, demonstrar que há dúvida quanto à residência ou identificação civil da pessoa. Ok? Importante isso. Quem decreta e quem provoca. Quem decreta é sempre o juiz de direito, exclusivamente na fase de inquérito policial. Quem provoca é o delegado de polícia ou o promotor de justiça. Tá? Prazo dela a gente já falou, 5 dias prorrogados mais 5 para os crimes comuns, não hediondos e equiparados, e nos casos hediondos e equiparados, tráfico, tortura e terrorismo hediondos, 30 dias prorrogados por mais 30, tá? O mandado de prisão tem que ser bem específico, detalhado, identificando que é prisão temporária e o prazo que o acusado será colocado em liberdade, salvo se não houver prorrogação dentro da vigência dos primeiros 5 dias, ou eventualmente requerimento de prisão preventiva que tem que ser pedido e deferido durante a vigência, por exemplo, da segunda prorrogação. Tá? Prisão temporária, então, fica a dica da Lei 7960 de 89. Um abração para vocês, boa prova.